Lá no pior momento da pandemia no Brasil, nós estamos acompanhando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal para saber se os cultos, e aqui, claro, os cultos católicos, as celebrações dos sacramentos, devem ou não devem ser liberados de forma presencial. E se coloca como pergunta fundamental a seguinte pergunta: é possível a vida religiosa fora da vida comunitária? É claro que a resposta aqui imediata é dizer não. Não se pode viver a fé cristã, especificamente cristã, sem a vida comunitária. Porém, tem uma outra pergunta por baixo, e essa não se coloca. A vida comunitária se desfaz sem o templo e se desfaz sem a celebração do culto? Essa é uma outra pergunta que nós não colocamos. Talvez aqui recordarmos aquele texto famoso do capítulo 4 de São João, quando Jesus encontra a samaritana e ela pergunta a Jesus: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Os nossos pais dizem que nós temos que adorar a Deus aqui, no Monte Gerizim. Vocês dizem, vocês judeus, que se deve adorar a Deus lá em Jerusalém, onde vocês têm o templo. Afinal, onde é que nós temos que adorar a Deus? Aqui ou lá? E Jesus vai responder: nem aqui, nem lá vai chegar o dia em que nós iremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ora, Jesus era o templo vivo, a presença viva de Deus. Todo ser humano, pela analogia, pela lógica da encarnação do Verbo, também se torna templo de Deus. Deus habita em nós, no coração do ser humano, na comunidade humana. Deus não tem necessidade dos templos. Ele habita no ser humano. E se nós vemos Deus com mais facilidade no templo do que no ser humano, temos um problema de fé seríssimo aqui. Mas eu vejo que essa discussão ela tem dois leques aqui, ela se abre para duas direções. Tem um problema político alegado e um problema religioso. O problema político é que se usa a decisão de fechamento das igrejas como uma perseguição à comunidade de fé. Se diz, olha, as igrejas estão fechadas e isso é um sinal claro de que a comunidade cristã está sendo perseguida, isso é um sinal claro da chamada cristofobia. Gente, esse primeiro argumento, que é um argumento político, ele é falacioso. Nunca nós tivemos na história do Brasil uma perseguição à igreja cristã. Nós tivemos no começo da nossa história perseguições entre nós mesmos, e nossas perseguições, ou seja, perseguições movidas pela igreja contra minorias religiosas. Isso nós sempre tivemos. Se tivemos alguma perseguição religiosa dentro do Brasil, ela foi movida pelos próprios cristãos e não contra os cristãos. Então não sejamos mentirosos nem falaciosos nesse tipo de argumentação. O segundo ponto é o ponto, eu diria, teológico, que é, aqui falo dos católicos, a alegação de que nós não podemos sobreviver ou nos salvar sem a celebração dos sacramentos. Eu escutei vários comentários de pessoas dizendo assim: padre, quer dizer que o senhor é a favor de que as igrejas se mantenham fechadas? Mas e se eu morro em pecado mortal? Sem o sacramento da confissão? Como eu posso sobreviver? Como eu posso caminhar sem o sacramento da Eucaristia? Ora, nós conhecemos os 7 sacramentos, pelo menos 7 definidos em Trento, como o caminho ordinário da salvação. Ou seja, na definição clássica de Santo Agostinho, um sacramento é um sinal visível da graça de Deus que é invisível. Através daquele sinal, Deus age na nossa vida e a transforma. Nós conhecemos estes 7 sacramentos, estes 7 sinais da ação de Deus. São o meio ordinário da salvação e nós dispomos deles. Mas nós temos que lembrar também que Deus, o Deus que criou e instituiu os sacramentos, não está submetido aos sacramentos. Ele é maior que os sacramentos. Ora, o Concílio Vaticano II diz que a salvação de Deus chega em outras comunidades cristãs e também em comunidades religiosas não cristãs, que não têm os sacramentos. Significa dizer que os sacramentos são sim o meio ordinário? São. Mas nós podemos diminuir Deus aos sacramentos? Não. Nós não podemos diminuir Deus aos sacramentos. Se nós o fizermos, na verdade, nós o fazemos por tentar controlar a misericórdia de Deus, que é maior do que a nossa.